Nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, exaltado seja o teu nome, glorificado seja o nome do Senhor, meu Deus. Nesse momento nós estamos aqui, Senhor, com a finalidade de trazer um recado de Deus para o coração de muitas pessoas. Pai querido, nós estamos já chegando no final do ano. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada filho teu. Oh, Pai querido, que o Senhor possa estar falando no coração dessas pessoas. Que ele possa haver um arrependimento, pessoas estão fazendo coisas que não estão agradando a Ti. Ó, querido Deus, nós sabemos que a dificuldade, a luta que temos enfrentado, são muitas coisas que vêm, muitas barreiras que está impedindo muitas vezes da gente buscar a presença de Deus. Meu Deus, nesse momento, em nome de Jesus, abençoa grandemente a cada rádio ouvinte, Senhor. Toma cada um nas Tuas mãos. Ó, querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa grandemente este lar que está ouvindo essa programação. Nós oramos, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos chamados, meu querido, eu quero dizer para você nesta tarde, que nós somos chamados por Deus para pertencer à igreja de Jesus Cristo. Quero que você preste bem atenção. Nós sabemos que desde criança tem umas pessoas que diziam assim, não, a única igreja verdadeira é essa. Eu me recordo isso, uma parenta nossa sempre dizia assim, não, a igreja verdadeira é essa igreja. O outro já dizia assim, não, a igreja verdadeira é essa de cá. Cada um disse, não, a minha que é a igreja verdadeira. Mas, meu querido, eu quero dizer para você, nesta tarde, que eu quero dizer uma coisa que é muito importante para o seu coração. É o Senhor que nos chama, meu querido. A palavra de Deus nos diz, Romanos capítulo 9, versículo 25, assim como também diz Oséias, chamarei o povo meu ao que não era meu povo, e amado ao que não era amada. Então, meu querido, nós somos um povo de Deus. Como diz Oséias, nós fomos chamados por Deus para pertencer à igreja de Jesus Cristo. Que igreja é essa? Essa igreja que vai ser arrebatada. Qual é a igreja? Nós sabemos, já falei isso aqui uma certa vez, que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ser chamada, porque ela foi feita pelo nosso Deus, a escolha do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós somos chamados, meu querido, e amados por Deus. Antes, não éramos amados por Deus. Podemos dizer que fomos chamados e amados por Deus. Ele nos chamou, meu querido, foi Deus que nos chamou. Porque, meu querido, nós éramos ainda, realmente andávamos no caminho errado, mas o Senhor nos deu toque através do seu Santo Espírito. Quem sabe nesta tarde você anda em caminhos errados, quem sabe você diz, e agora, será que eu tenho condição de ser um cristão? Quer dizer para você, meu querido, está na mão de Deus. Deus é quem chama. A pessoa por si própria não pode pertencer à igreja do Senhor Jesus. Não, de maneira nenhuma. O chamado é de Deus, Deus chama. E nós temos uma grande responsabilidade, sempre eu digo isso, meu querido. Nós temos que anunciar, pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus para as pessoas. Esse chamado foi que Deus nos chamou para isso. E é importante que você analise, meu querido, como é que anda a sua vida. Hoje nós somos a igreja de Jesus Cristo, a igreja que foi chamada e amada por Deus. Essa é a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Não é placa denominacional que eu estou me referindo. Não, eu estou me referindo nesta tarde, falando sobre a igreja de Jesus Cristo, que foi a igreja que foi chamada por Deus. Portanto, o que mais Deus ama nessa terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja que Deus planejou antes da fundação do mundo, Deus já planejou essa igreja. E você pertence a essa igreja? Eu digo sempre, meu querido, não é placa denominacional que vai ser arrebatada. Não, meu querido, são um povo escolhido de Deus, está realmente espalhado em muitas denominações, existem pessoas boas, pessoas que é servo do Senhor, como também tem muitas igrejas aí, meu querido, que pessoas que não estão fazendo a vontade do Pai porque não foi escolhido para fazer parte da igreja de Jesus Cristo. É por isso que estão juntos, joio e trigo andam junto, meu querido. Mas vai haver uma separação. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser separada, meu querido. Vai morar no céu a igreja do Senhor Jesus Cristo, nas mansões celestiais. Interessante que a palavra de Deus nos diz, Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30, porquanto aos que antemão
conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que maravilha! Você que é um cristão, você que realmente teve um toque do Espírito Santo de Deus na sua vida, eu quero dizer para você, meu querido, uma coisa que é muito importante: nós somos predestinados por Deus. Foi Deus, foi Ele que nos chamou, nos diz o texto, foi Ele que nos justificou. Meu querido, nós vivíamos um lamaçal do pecado, um morto. Um morto não tem decisão de seguir a igreja de Jesus Cristo de maneira nenhuma. Mas foi o nosso Deus que nos chamou e nos deu vida, nos vivificou. E aí, quando nós passamos a ter vida, meu querido, realmente foi uma escolha de Deus para pertencer à igreja de Jesus Cristo. Foi Deus que nos chamou e nos justificou, meu querido. Justificou o seu povo, a igreja de Jesus Cristo. Hoje, nós pertencemos à igreja verdadeira, que foi escolhida por Deus. Não é placa denominacional. Eu já falei uma certa vez aqui que lá no céu não vai entrar os batistas, não, meu querido. Lá no céu não vai entrar os assembleanos. Lá no céu também não vai entrar. Nem os adventistas da promessa não vão entrar lá no céu. Lá no céu vai entrar os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aquele que Deus escolheu é que vai entrar. Então, meu querido, eu digo isso sempre quando estou pregando o evangelho, aí andando por aí, com o som que a gente coloca na praça, sempre nós falamos: visite uma igreja evangélica mais perto da sua casa, tenha um encontro com o Senhor. Eu sempre digo isso lá na loja: eu não vou jamais convidar você para permanecer na igreja. Não, eu faço um convite, mas é o Espírito Santo de Deus que fala o coração do homem. E eu digo sempre que se eu arrastar você para fazer parte da igreja que eu congrego, do templo que eu congrego, você, se vier forçado, você vai olhar os erros. E nós sabemos que quando tem homens, ali tem erro. Nós sabemos disso, meu querido. Mas quando o Espírito Santo de Deus chama a pessoa, meu querido, a pessoa começa a se deleitar no Senhor. Só vê as maravilhas de Deus. Isso é que é maravilhoso, meu querido. Isso é que é poderoso, é nosso Deus. Então, que nesta tarde o Espírito Santo de Deus fala no seu coração e você começa a se despertar e buscar a presença do Senhor. Se isso você o faz, é porque o Espírito Santo de Deus é quem faz o primeiro passo, é Ele quem dá o primeiro passo. E é que nesta tarde você possa realmente ter um encontro com Jesus, meu querido. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus, que nós somos escolhidos por Deus. Nos diz o texto: ninguém poderá nos arrebatar das mãos do nosso Salvador. Interessante que a palavra de Deus nos diz em João capítulo 10, versículo 27 em diante, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e ela me segue. Então, meu querido, se você é uma ovelha do Senhor Jesus, você vai ouvir a voz do Senhor. O Espírito Santo de Deus é quem fala ao seu coração. E aí você conhece a voz. Você conhece a voz que é do Espírito Santo de Deus. E ele diz, continuando o texto: e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém a arrebatará das minhas mãos. Olha que maravilha! A igreja do Senhor Jesus Cristo é protegida e abençoada. Que maravilha, meu querido rádio ouvinte. Que coisa boa é servir ao Senhor. Essa alegria que eu tenho no meu coração é de servir ao Senhor. E o texto do João 10, 29 diz assim: meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar das mãos do nosso Pai. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo está protegida. Que maravilha! Nós somos meninas dos olhos do Senhor. O maligno não tem poder sobre a igreja de Jesus Cristo. Porque nós estamos protegidos, nós somos escolhidos para fazer parte dessa igreja de Jesus Cristo. A igreja verdadeira não é templo construído por pedreiro, não, meu querido. O Senhor nosso Deus é quem fundou a igreja verdadeira de Jesus, conforme a vontade dele. A igreja de Jesus foi construída realmente pela vontade do Pai, foi a escolha de Deus. Isso é que é importante.
essas coisas visíveis que nós vemos, tudo vai acabar. Esses templos, muitas vezes as pessoas cada vez mais querendo fazer um templo mais bonito do que outro, e muitas vezes para mostrar que o templo é mais bonito do que outro, ainda a pessoa quer fazer um melhor ainda. Eu quero dizer, esses templos aí, construídos pelo pedreiro, tudo vai se acabar. Mas a igreja verdadeira, a igreja de Jesus, vai permanecer para sempre. Interessante que essa igreja de Jesus Cristo, o cabeça da igreja é o próprio Jesus, meu querido. Interessante que Paulo, quando escreveu a Filipenses, ele diz, pelo que também Deus o exaltou soberananeira, que ele deu o nome que está acima de todo nome. Que maravilha! É o Senhor Jesus Cristo, é que é o dono da igreja, ele que é o cabeça. Esse nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. E por esse motivo que os cristãos glorificam e exaltam o nome de Jesus. Na terça-feira, nós tivemos a oração ali na terça-feira, e nós falamos sobre Jesus Cristo, que nesses últimos dias que nós estamos vendo aí, e aí no decorrer dessa semana, as pessoas têm procurado comemorar o Natal, muitos têm comemorado o Natal, muitos se fala de Papai Noel, presente de Papai Noel, e meu querido, eu tenho falado isso, interessante que eles comemoram o dia que não é nesse dia, nós sabemos disso, foi descoberto depois de muito tempo, isso aí foi invenção dessa data aí, mas as pessoas querem comemorar o aniversariante, mas de uma maneira errada. Bebidas, muitas comidas, muitas guloseimas, festa, drogas. Será que isso é comemorar o nascimento, o aniversário? Não, meu querido. Isso eu falei terça-feira. É importante que nesses dias, quando se fala de Natal, que esse Natal seja um verdadeiro Natal na sua vida, que você nasça de novo. Eu quero dizer para você, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, meu querido, foi pela graça de Deus que nós tornamos parte da igreja de Jesus Cristo. Que maravilha! Foi pela graça de Deus. Com toda certeza podemos dizer que fora da graça de Deus não há cristianismo. Muitas pessoas querem pensar que ser cristianismo sem a graça de Deus não consegue, não é, meu querido. Fora da graça de Deus não existe igreja de Jesus Cristo. Interessante que Paulo escreveu ao Romano dizendo agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Interessante, meu querido. Nós devemos dar glória a Deus, pois a lei que recebemos nos assegura que não haverá mais condenação. Olha que maravilha, meu querido. Como foi dito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós já fomos selados, meu querido. Que maravilha, nós pertencemos à família do Senhor Jesus. Nós pertencemos à igreja de Jesus. Nenhuma condenação vem para conosco. Que nessa tarde você abra o seu coração, comece a se deleitar nas coisas do Senhor e ver que esse mundo tudo é passageiro. Coisa riquíssima, maravilhosa é pertencer à igreja de Jesus Cristo. E essa igreja, como eu falei no começo, está espalhada em muitas denominações. Quem sabe você está no local, numa denominação que ainda você não recebeu o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo toca o coração e você começa até a sair dessa aí e ir para outra. Possa ser que você aconteça isso. Ou então você permaneça na sua igreja aí, se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. O importante é que você esteja fazendo a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Não haverá condenação para os escolhidos de Deus, meu querido. O apóstolo Paulo não dá essa resposta. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Olha que maravilha, meu querido. Que maravilha. Nenhuma parte da Bíblia se diz que nós devemos comemorar o Natal. Não existe essa parte da Bíblia. Não. Não devemos comemorar o nascimento.
A palavra de Deus nos diz claramente, meu querido, quando nós participamos daquele momento da ceia, Jesus, fazer isso em memória de mim. É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é a morte e a ressurreição de Jesus. Então, a igreja de Jesus Cristo, que maravilha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo por ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, Jesus Cristo, realmente, ele resgatou realmente os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo por ele próprio maldição em meu e no seu lugar, meu querido rádio ouvinte. Por isso é que você tem um valor, nós temos grande valor, o cristão tem um grande valor, porque foi comprado com alto preço, não foi comprado com dólar, nem nada, não foi assim, meu querido. Nós somos comprados com alto preço. O sangue de Jesus Cristo é quem foi pago através do sangue de Jesus Cristo. Então foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei. Muitos ainda hoje querem viver de acordo com a lei do passado. Muitos querem obedecer à lei e não têm muitas considerações com Jesus, que nos trouxe um novo mandamento. Não tem, amém, meu querido. Interessante que Paulo escreveu aos Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, meu querido. Então, nosso Deus, ele realmente fez a igreja de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo foi pela graça de Deus. Nós somos salvos. A nossa salvação não vem de obras. Pois muitos, meu querido, tentam fazer obras de caridade, de penitência, meu querido, pagar o alto preço para trazer salvação. De maneira nenhuma, essas pessoas que fazem essas coisas estão perdendo tempo. A salvação não teve preço, porque Jesus já pagou o alto preço pelos nossos pecados, pecado daqueles que faz parte da igreja de Jesus Cristo. Interessante. E muitas pessoas não gostam de ouvir quando nós falamos que nem todos foram salvos. Não foi. As pessoas às vezes ficam tristes, mas é a palavra de Deus que nos diz que eu vim para o que era meu e meu não me recebeu. Todos que me receberam deu poder de ser chamado filho de Deus. A pessoa diz isso. Se é quem é chamado, é porque o Espírito Santo de Deus é que toca, é quem vivifica. Então, meu querido rádio ouvinte, respondamos a nós mesmos. Estamos fazendo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Se você está fazendo, você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você não está obedecendo ainda a Deus. Você está fazendo a sua própria vontade. Você está fazendo a vontade sua. E realmente você está colocando em primeiro lugar os bens materiais. Não se pode fazer isso. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. E as demais coisas serão acrescentadas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento que Jesus disse, meu querido. E quando se diz amar o próximo a si mesmo, se torna difícil. Mas, meu querido, com Jesus, tudo é possível. Jesus foi realmente julgado e condenado. Ele estava lá sofrendo por mim, por você, meu querido, para perdoar os seus pecados, para que possa ser feita a igreja de Jesus Cristo. No final, ele gritou, no último esforço, ele disse, está consumado. Então, você não precisa pagar preço. Não precisa se ajoelhar em feijão ali, ou então em caroço de milho, para perdoar os pecados. Se você tem costume de fazer essas coisas, você não pertence à igreja de Jesus Cristo. Você quer anular o sacrifício? Isso é pecado, meu querido. Eu quero dizer uma coisa para você que é muito importante. Ele se fez lei e castigo para que eu e você nos tornemos livres da lei do castigo. Meu querido, muitos que querem viver de acordo com a lei, vivem querendo pagar o preço pelo pecado. Isso não se pode fazer, meu querido. O pecado já foi pago. A igreja verdadeira de Cristo sabe que a vitória que foi realizada através da cruz. Interessante, meu querido, hoje podemos dizer que nós fomos libertados da morte e do inferno. Interessante. A ressurreição de Jesus Cristo foi a maior vitória que já ocorreu.
E foi num domingo, ali na grande vitória do povo escolhido de Deus, a igreja de Jesus Cristo glorifica o nome do Senhor. Foi naquele grande dia, no dia da vitória, que Jesus Cristo ressuscitou. Então, que nesta tarde o Espírito Santo de Deus fale no seu coração. Eu sei que tem muitas pessoas que é acostumado a pagar preço, mesmo sabendo que Jesus pagou alto preço, ainda quer colocar um jugo na cabeça e ainda tentar fazer alguma coisa. Não, meu querido. Você é um escolhido do Senhor, foi o Espírito Santo de Deus que tocou no seu coração e você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O importante é procurar pedir ajuda ao Senhor. Senhor, me ajude. Eu sozinho não consigo, me livra dessas coisas. E ao passar do tempo, você começa a buscar mais a presença de Deus. Isso é que é importante. Jesus disse, meu querido, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, não temas, eu sou o primeiro e último. Eu que vivo, fui morto. Mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. Olha, meu querido, nos diz a Bíblia, porque convém que isso, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. E que isso que é mortal se revista de imortalidade. Então, meu querido, e quando isso que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, é tudo que é mortal se reveste de imortalidade. Então, uma coisa que é importante para você, meu querido, tragada foi a morte e a vitória é nossa através de Jesus Cristo. Para concluir, quero dizer para você, devemos confessar a nossa vitória em Jesus Cristo, porque Ele foi quem realizou, foi Ele quem começou a boa obra na sua vida. Quem sabe você tem olhado para irmãos, tem olhado para outras pessoas. Eu quero que nesta tarde você se arrependa dos seus pecados e procure olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para Jesus que nós devemos olhar. Se você olhar para mim, você vai cair, porque eu sou homem, eu sou falho. Você deve olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e procure se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a presença do Senhor, e aí ter uma vida digna, meu querido, de arrependimento. Que nesse final de ano, a partir de agora, você se arrependa dos seus maus caminhos e comece a buscar a presença do Senhor. E Deus te abençoe grandemente a sua vida.